20 a 27. Provérbios, capítulo 4, versos de 20 até 27. Provérbios capítulo 4, os versos de 20 a 27 dizem assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Oremos. Senhor nosso Deus, nós temos o privilégio de começar a semana, o primeiro domingo do mês, na Tua presença. Isso não é coisa de só menos, Pai. Nós estamos cumprindo a Tua Escritura quando nos manda buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. E isso é prazer para nós, não é pesado. E nós estamos agora na expectativa do melhor do que pode acontecer num domingo. É o Senhor falar ao nosso coração. A Tua palavra produz vida, alento, ela retira as grades, ela reconcilia corações. Então, ó Deus, opera o Teu maior milagre nessa manhã. Salva, Senhor, nesse lugar. Santifica, junta. Ó Deus, o que o Senhor tem para nós, o bocado que seja, que nós possamos levar para casa como feira da alma, sabendo que o Senhor preparou para nós o melhor, o que nós precisávamos para hoje, para o decorrer da semana e até o final da nossa vida. Que assim seja de verdade, ó Deus. Abastece-nos, por Cristo Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, conta-se que um viajante pelo deserto, quase morto de sede, chega ao que seria um oásis. E ele vê uma cabana velha, caída aos pedaços, e entra para ver se tem alguma coisa ali que possa salvar. Ele sai pela porta do fundo e encontra uma fonte, uma manivela, uma bomba bem ruim. E ele vai até lá, tenta com todas as forças e nada. Até que, pendurado junto da fonte, do outro lado de um dos pilares que guardava, estava escrito num bilhete: coloque todo o conteúdo dessa garrafa na bomba. Só assim ela funcionará. E ele abre realmente a garrafa, que estava ali pendurada, cheia de água, e ele morrendo de sede. Quantos seriam pragmáticos, irmãos? Quantos nos nossos dias são pragmáticos? Resolvem o seu problema e o que os outros se lasquem. Está resolvido o problema nessa hora, então já está resolvido. Mas nosso viajante não. Ele fez o que deveria fazer, o que o bilhete dizia. E quando ele jogou aquela água na bomba e tocou a bomba, começou a sair um fiozinho de água e, de repente, muita água, água fresca, água cristalina, água jorrando ali. E ele se farta, abastece a garrafinha, pendura no mesmo lugar, só que no bilhete ele acrescenta ao final: creia-me, é verdade. Creia-me, é verdade. Muito bem, irmãos. No nosso texto bíblico, nós retomamos algumas coisas como a expressão filho meu. Filho meu. Já não é a primeira vez que o autor usa essa expressão, mas ele dá esse tom de paternidade, um tom de gravidade. O pai falando com o filho. E a primeira frase é
atenta às palavras, depois inclina os ouvidos aos meus mandamentos. Ou seja, inclinar os ouvidos é dar toda atenção. E aqui nas Minas Gerais, quando se quer uma ação redobrada de atenção de alguém, o que se ouve é o seguinte: deixa eu falar uma coisa para você. Então, quando aqui em Minas você quer a atenção redobrada de alguém, você ouve e diz: deixa eu falar uma coisa para você. E aí você sabe, né? Porque é uma coisa só, então deve ser muito importante. A pessoa vai colocar tudo que ela pode naquela única coisa. E o assunto é grave, irmãos. O assunto é solene, por deveras importante, para agora e para depois. Filho meu, escute, incline os ouvidos, dá atenção, porque isso vai ser importante para você agora e depois. Guarde tudo o que eu lhe ensinei. Esse é o 7º apelo paternal de Provérbios. 7º deve ser o melhor, né? O mais completo. Irmãos, o quanto Deus tem nos ensinado e vindo à igreja, nós nos colocamos a ouvir, aprendemos, porém, nada muda. Irmãos, por favor, o quanto nós temos vindo à igreja e nada muda. Então, com tudo que eu posso, eu lhe pergunto, qual foi a última vez que você ouviu Deus falar ao seu coração e que a sua vida deu uma guinada, você mudou? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que fez sentido estar aqui, de forma que você ouviu e a sua vida mudou? Ou será que o que está acontecendo, irmãos, a palavra não tem falhado? Certamente a palavra não. Será que a falta de atenção no nascedouro ao ouvir a mensagem? Ou pode ser que a semente até cai no coração e germina, mas o sol, as aves, as pedras do caminho têm feito essa plantinha minguar. Problemas minam, irmãos. Problemas matam. Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que tem algo errado acontecendo, porque você deveria vir à igreja e ser convertido domingo após domingo, ser transformado domingo após domingo. Mas J. Parker vai dizer que quando você percebe que a principal razão pela qual você está aqui é conhecer a Deus, a maioria dos problemas da vida cai no seu devido lugar espontaneamente. Se preocupe em conhecer a Deus e os problemas, eles vão sendo encaixados. Se nós inclinássemos os ouvidos, se colocássemos em prática a palavra e os ensinamentos do Senhor, a vida sofreria uma guinada, irmãos. Mas não tem nada de novo acontecendo debaixo do sol. Nada. Se nós colocássemos os ensinamentos do Senhor, a vida sofreria uma guinada. Paz em meio às lutas se alcançaria. As lutas continuam, as pessoas continuam mais desesperadas, a quantidade de remédio que está sendo consumida aumenta, mas o que de novo existe? O que tem me valido ser servo de Deus, ter vindo à igreja? Assim a proposta é, quando as palavras e ensinamentos do Senhor, muita atenção, porque é essa palavra que pode transformar a sua vida, o seu lar, a vida das pessoas que você ama. Então, quanto às palavras e ensinamentos do Senhor, muita atenção, guarda o teu coração. Vamos ler os versos de 21 a 23, por favor? 4, de 21 a 23. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, percebe que o assunto é grave. Eu insisto, ele começa por nada menos que o órgão vitalíssimo do corpo, a alma, o coração. O órgão vitalíssimo à alma, ao corpo, que é o coração. Veja o quanto isso é importante
aqui na sua existência. O quanto isso é importante para você? No verso 23 ele vai dizer assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Sabe, irmão, se ficar na mente, no entendimento, só não vale nada. 45 centímetros separa o cérebro do coração. Via de regra, essa é a medida. Se chegou aqui, mas não desceu para cá, não vale, não funciona. Irmãos, eu estou aqui pensando e orando, aí o reverendo Ricardo diz assim, na oração da Santa Ceia: Senhor, a razão não pode alcançar o que significa tudo isso. Queridos, para se alcançar a profundeza da alma, isso tem que passar pelo coração. A receita está no verso de número 21, quando o verso 21 diz assim: não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Não perca de vista, mantenha aceso no profundo do seu ser. Valores não podem ser esquecidos ou silenciados. Rememore os valores. Eu tive a oportunidade de andar com os meus avós paternos e maternos, irmãos. Conheci minha bisavó com 99 anos. A turma lá em casa normalmente vive muito. Tadinha da Elaine. E aí, irmãos, aquele cheirinho de vô, de avó, que coisa boa. E isso vem de dentro do coração. Nós estamos muito materialistas, muito pragmáticos. Resolveu o meu problema? Os outros que se virem. Nós estamos vivendo isso cada vez mais, mas em termos do mundo evangélico, eu vim aqui, registrei a minha presença, voltei para casa, está tudo certo, cumpri a minha obrigação. Não, irmãos, isso é pensamento católico romano com relação à missa, porque a missa é um sacrifício que você vai cumprir todos os domingos pela manhã, e aí você já pontuou. Não, esqueça. O sacrifício cabal perfeito é de Cristo Jesus, ninguém precisa de sacrifício nenhum mais. O que nós precisamos é guardar no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti, Senhor. Homem é e deve ser razão, irmãos. Atenção, homem deve ser razão. Nossa fé exige um culto racional. Mas quando é que nós negligenciamos o que sentimos? Se do coração podemos esperar enganos, justamente por causa dos sentimentos que variam, Davi era o homem segundo o coração de Deus, isso era uma qualidade daquele homem. O reverendo Adão Carlos do Nascimento, irmãos, no seu livro Oficina de Casamentos, ele diz que o maior bem de um matrimônio é o compromisso. O que segura casamento não é amor, é compromisso, porque o amor, ele vacila, ele vai e volta. Então, você quer continuar com alguma coisa na sua vida? Esqueça sentimento, parta pela razão, eu tenho compromisso com isso. Mas o reverendo Adão Carlos coloca algo extraordinário. Se o compromisso é o que mantém o casamento, o colorido do casamento é o sentimento, é o coração. Nós somos razão, irmãos, mas nós somos sentimento. Nosso herói da fé, Davi, tinha a vontade de amar a Deus com toda a sua força e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então, irmãos, se permitam alentar, por favor. Alentar é animar, é encorajar. Permita-se que o Senhor te toque lá dentro da alma e te encoraje pelo que você aprendeu dele e das suas promessas. Não é só aqui. Queira que isso desça para cá, porque se isso descer para cá, você morre por isso. Guarde o seu coração, guarde o seu coração. Então, a ansiedade lógica do não tem jeito tem consumido os seres evangélicos, irmãos. Aí se fala, né? O evangélico está tomando mais remédio para a depressão ou menos? O evangélico tem mais ansiedade ou menos? Ah, não, é tudo igual. Parabéns, nós estamos exercendo que tipo de diferença aonde estamos plantados? Aonde estamos, irmãos?
a ansiedade da lógica, do não tem jeito. Mas o evangélico não. O evangélico verdadeiro em Cristo Jesus, ele vai dizer assim, quer saber de uma coisa? Existe algo demasiadamente difícil para o Deus que eu sirvo? Eu posso fazer alguma coisa a mais, além de orar? Não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Guarde o seu coração da incredulidade prática. Antes que houvesse esse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem? Essa é a palavra de Deus ao coração do seu povo. Se o meu Deus fizer... Irmãos, nós temos tratado com tantos casos de doença nos últimos dias, vocês já viram? Quantos pedidos de oração no nosso grupo de oração? Quantas pessoas desenganadas pelos médicos? Mas aí, Deus ri das impossibilidades humanas, agindo o Senhor, quem o impedirá? Então o cristão, irmãos, ele tem que tirar isso do entendimento e trazer para o coração, trazer para a ação. Por quê? O incomparável do ser cristão é dizer o seguinte, realmente, os médicos disseram que não existe sem possibilidade terapêutica de cura. Esse é um termo utilizado no meio médico, né, doutora? Sem possibilidade terapêutica de cura. Do ponto de vista humano, não há mais nada a ser feito. Mas agora eu tenho um Deus que pode. E, irmãos, quando os recursos humanos se esvaem, aí que Deus diz assim, agora é comigo. Para que fique bem claro que não foi homem algum, mas foi o Senhor dos Exércitos que fez. Então, irmãos, por favor, guarde o teu coração de descrer, de ser um descrente prático. Na mente, você conhece Bíblia, que é um negócio, né? Conhece as promessas, mas as promessas não te dão paz, mas as promessas não te incentivam a ir em frente. Guarde o seu coração de afastar-se dos preceitos da santa palavra. Por quê? Ah, filho meu, é para Deus que você tem que conhecer a palavra? É para você mesmo. É para você. Leia comigo de novo o verso 22. Vamos ler juntos? Porque são vida... Irmãos, Deus é mutável. Ao ser de Deus, nada se acrescenta. Nada, 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 nada. Porque então eles são vida e saúde. Para Deus? É para você. É para o ser evangélico, é para o ser de Cristo. Aproprie-se da palavra de Deus. Irmãos, eu tenho brincado, e em toda brincadeira existe um cunho de verdade. Toda brincadeira. Eu tenho brincado com a igreja, toma posse, irmão. Toma posse. Por quê? Porque é o jargão dos pentecostais. Toma posse, irmão. Mas é isso que verdadeiramente o cristão tem que fazer. Se aposse das Sagradas Escrituras como a palavra do Deus que não pode mentir. Deus é assim antes, hoje e amanhã, e para todo sempre. Esse é o nosso diferencial, irmãos. É por isso que nós temos o nome de crentes. Nós cremos em quê? Ah, porque a minha fé pode fazer, a sua fé nada. Você crê nas promessas grandes de um Deus que não pode mentir. Irmãos, eu gosto muito de pensar que algumas pessoas falam bobagem, mas acabam acertando mais ou menos, né? Ah, porque o crente tem poder. Bom, do ponto de vista de Deus, você sabe qual é o poder que nós temos? O dó, como diz o mineiro. Mas o nosso poder é derivado, irmãos. O poder do cristão é derivado das Sagradas Escrituras, do Deus em quem ele crê. Então existe poder em nós quando nós cremos e nos apropriamos daquilo que Deus falou e que há de se cumprir. É isso. Os mandamentos então não são penosos para nós, os mandamentos são vida, saúde e paz. Ouve, filho meu, isso vai te fazer bem. O coração é a fonte. Se o nascedouro estiver poluído, se o seu coração estiver amargo, embrutecido, cético, nós lemos hoje na liturgia aqui, porque é do coração que procedem todas as coisas. E a boca só revela o que o coração está.
Não existe falar sem pensar, viu, irmãos? Não o deixe endurecer mais. No silêncio do seu coração, clame: Senhor, alente o meu coração, reaviva a tua obra, não lá, Senhor, mas aqui dentro do meu coração. Quanto às palavras e ensinamentos do Senhor, muita atenção, meu irmão, muita atenção. Guarde em primeiro lugar a sua boca, e agora, guarde o seu coração, e agora guarde a sua boca, os seus olhos e pés. Vamos ler os versos 24 a 27? Por favor, a uma só voz leiamos. Desvia de ti Muito bem. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A origem, queridos, como nós acabamos de ver no primeiro ponto dessa mensagem, a origem de todas as coisas é o coração. Como é que se avalia o coração? Pela boca, pelos olhos e pelos pés. Está aqui, os 3 filtros. Para você avaliar o seu coração, pela boca, pelos olhos e pelos pés. Verso 24, ele vai dizer assim: desvia-te da falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Pessoas falsas detonam os outros, usam a boca para falar mal, quando muitos lhe querem bem. Pastor, mas é esporte nacional, todo mundo fala da vida dos outros. Meu irmão, minha irmã, você não é todo mundo. Todo mundo faz, todo mundo alto lá. Eu sou servo do Senhor Jesus e eu nunca vi o Senhor Jesus falar mal de ninguém. Por favor, queira ser honesto no falar, meu irmão, minha irmã. Queira ser honesto, que é o contrário de ser perverso. Meu irmão, você é honesto ou perverso no falar? A sua boca é um tremendo termômetro ao ser cristão. Como é que você se avalia hoje? A pregação da palavra tem transformado a minha vida, porque a forma como eu falo, o que eu falo tem sido transformado. Irmãos, vamos adiantar algumas páginas aí da Escritura? Provérbios capítulo 6, os versos de 16 até o 19. Vamos ler de forma alternada. Provérbios capítulo 6, versos 16 até o verso 19. Leamos, quando diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. A 7ª coisa que Deus abomina é aquele que semeia contendas entre os irmãos. A sua boca é, conforme o reverendo Vitor citou hoje, o sujeito é até um crente, mas ele está agindo como um filho do diabo. Ele está sendo um instrumento para poder falar mal da vida dos outros e trazer contenda no meio da família e da igreja. Deus abomina e usa o que usa de perversidade aquele que semeia ódio, insatisfação, murmuração. Verso 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. O que são olhos que olhem direito, irmãos? Jó 31:1, o patriarca vai dizer assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela. Olhar direito, irmãos, é olhar com respeito. Olhar direito, eu não sei o que é olhar direito. É não olhar torto, é você olhar com dignidade. Olhar sem dolo, irmãos. Olhar sem dolo.
Irmãos, todas as vezes que eu leio esse versículo, eu lembro do ser brasileiro. É um costume nacional, vem passando uma mulher, o sujeito para e vai acompanhando a mulher até virar a esquina. Ah, pastor, mas isso todo mundo faz. Alto lá, hein? Todo mundo faz, alto lá, hein? Jó diz assim, eu fiz um acordo com os meus olhos, de como eu olharia direito para uma donzela. Então, irmãos, a ordem é, fixe os seus olhos direito. Olhe para ver motivos que você dê glórias a Deus, e não para que você seja tentado e arrastado pelo pecado. Irmãos, vamos caminhar, esse tema é tremendo. Mateus 6, 22 a 23. Vamos juntos? Mateus 6, 22 a 23. Esses textos, esse de Provérbios 6, 16 a 19, esse de Mateus 6, de 22 a 23, são aqueles que têm que estar grifados, não tem jeito. Mateus 6, 22 e 23. Vamos ler, irmãos, de forma tranquila, entendendo o que nós estamos lendo. Vamos lá? Mateus 6, 22 e 23. São os olhos. Se os teus olhos forem bons, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, meu irmão, você tem vindo à igreja, isso é bom, eu estou feliz. Nossa igreja tem estado cheia, as pessoas têm se achegado, estou feliz. Mas eu tenho certeza que se você não encontrar mudança de vida na sua vida, na vida da sua família, você vai olhar para a igreja e vai falar assim, o que isso vale para mim? Nada, eu não preciso vir aqui mais. Ou a igreja vai ser de fato um oásis no meio do deserto, para que você encontre aquilo que você precisa para a sua vida, para a vida da sua família, ou a igreja não vai ser nada e daqui a pouquinho você vai embora daqui. Como é que estão os seus olhos? A sua convivência com Cristo tem mudado os seus olhos? A exposição à Santa Palavra tem mudado os seus olhos? Tem gente que você encosta do lado, o sujeito só sabe falar de desgraça. Porque morreu assim, porque foi espetado do outro jeito, porque voou 900 mil litros de sangue não sei aonde. E o sujeito fala só disso. Tem gente que só sabe falar do que está... Não, você viu a gasolina, para quanto foi o preço? Você viu como é que está o supermercado? Você viu como é que está assim? E o sujeito só sabe ver o que não presta. Nós fomos chamados para ser verdadeiros murmuradores, irmãos? Não, adoradores em espírito e em verdade. As pessoas que encostam em nós, elas têm que sentir o aroma, o perfume de Cristo. Então nós temos, irmãos, que ser mudados. Quanto à palavra de ensinamentos do Senhor, muita atenção, guarde os seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo mundo está enxergando coisa difícil. Irmãos, eu gostava disso demais na companhia. Meta de equipe de vendas é um negócio, né? Se você começou a vender bem, no final do dia o seu diretor dobra a meta. Você foi muito bem. E aí a equipe que se vire, né? E algumas vezes chegavam as metas assim que menor chance, né? Principalmente nos segmentos que vinham elencados. Qual era a saída? Rebater? Não. Senhor, me dá condições de enxergar coisas aonde ninguém mais vê? Irmãos, nós servimos a esse Deus. Eu provei disso diversas vezes. Aonde ninguém tinha visto, na cara de todo mundo, o servo vê. Por quê? Porque ele é melhor? Não, porque existe sobre nós um Deus que nos abre o entendimento. Eu gostaria que você dissesse no silêncio do seu coração, Senhor, muda meus olhos. Eu estou precisando ver a vida diferente. Eu estou precisando ver o meu relacionamento de casa diferente. Eu estou precisando ver as possibilidades profissionais de forma diferente. Eu preciso ser diferente. Muda, Senhor, até aqui a minha boca,
Muda, Senhor, os meus olhos e agora muda, Senhor, os meus pés. Irmãos, as pálpebras, antes disso, e as pálpebras diretamente diante de ti. Fui convidado para palestrar lá no seminário um dia desses e estou indo lá. E o texto já está definido, irmãos. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Irmãos, o que eu pretendo falar no seminário é o que eu sempre tenho dito a essa igreja, e espero que seja sempre o que eu tenho a dizer. Se existe um chamado de Deus na sua vida, você vai em frente. Se não, não. Como é que é, pastor? Se você é um servo de Deus, por um chamamento de Deus, não por uma escolha pessoal sua, você vai continuar sendo servo de Deus. Se um dia, você estando morto em delitos e pecados, Deus foi atrás de você e te deu vida, aconteça o que acontecer, a obra, quem começou foi Ele e Ele vai concluir. Essa é a palavra, irmãos. Então, queridos, fiquemos em paz, porque esse Deus é aquele que completa todos os chamamentos que fez. E sabe o que eu vou dizer para os seminaristas? Se tem alguém aqui que não é chamado, pode ir embora. É melhor ir agora. Porque pastor sem chamado não segue, irmãos. Não aguenta. Se você tentar fazer alguma coisa na sua vida sem a bênção de Deus, você não vai. A força do homem nada faz. Sozinho ele está perdido. Outro sim, não fique olhando para os lados e cobiçando, não olhe para trás para reclamar. Fixe os olhos naquele que tem as promessas. Verso de número 26, irmãos. Por favor, vamos ler juntos o 26? Pondera a vereda de teus pés. Irmãos, como é que é esse negócio aqui? Faça um caminho para você, um caminho sem volta, sem enrolo. Um caminho plano, reto, seguro, alicerçado na palavra e nos ensinamentos de Deus. Pastor, como é que eu vou fazer com os meus pés? Não ande em enrolo. Ah, mas fulano de tal faz. Ele vai continuar fazendo, para ele dar certo. No dia que você fizer, dá errado para você de todo jeito. Falando então, irmãos, no verso de número 27, quando a peregrinação da nossa vida nos leva no verso de número 27. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Não adianta, irmãos, uma inclinadinha para a direita, uma inclinadinha para a esquerda, não permita que os seus pés saiam do caminho que é Cristo Jesus. Volte-se. Sabe aquele pecado que tenazmente te assedia? Porém, pecado nunca pegou ninguém pela mão. Pecado nunca pegou ninguém pela mão. Irmãos, às quintas-feiras nós estamos pregando na casa de recuperação, na dependência química. O dependente químico, ele vai para lá e sai e depois ele cai de novo. Pergunta se o baseado veio pulando até na porta da casa dele. Não, irmãos, o sujeito ele volta para o vômito, ele volta para buscar a sujeira. Pecado não vem na casa de ninguém. Pecado é procurado com as próprias mãos e com os próprios pés. Cuidado, hein? Ah, porque o diabo que é culpado disso. Ah, porque fulano de tal que é culpado. Cada um é culpado pela sua própria culpa. Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Cada um dos crentes recebeu poder para resistir ao pecado, para que seus pés conseguissem, ao invés de correr para cima do pecado, correr do assédio. Irmãos,
Eu estou rindo aqui, eu vou ter que colocar isso para a igreja. A sequência dos sermões, eu já tenho sermão de Provérbios já para uns meses à frente. E a sequência, nós vamos tratar agora da mulher imoral, adultério. E aí eu preparei um sermão que eu vou falar para vocês, viu? No dia que eu for pregar o sermão, eu vou pedir para fechar as portas, as janelas e falar assim, ninguém sai. Mas vai ser tanta pancada, E aí, muito bem, né? Terminei de preparar o sermão, Elaine chega e entrega a listinha e fala assim, ó, está precisando disso aqui, se faltar alguma coisa, você lembra, tá? Ah, bom, muito obrigado, é muito fácil. E fui para o supermercado. A hora que eu cheguei naquela ilha de frutas e verduras, tinha uma senhora que devia ter acabado de sair da academia com aquelas roupas de academia. Mas era uma senhora escultural, mas não era pouca coisa, não. Eu passei o olho, baixei a cabeça, terminei de fazer as compras e fui para a fila. Daqui a pouco eu estou escutando alguém atrás de mim. Quem era? A senhora. A senhora. Irmãos, o que eu fiz? Senhor, me ajuda e me livra do mal, porque, meus irmãos, Deus nos deu pés, não é para ficar na frente do pecado e dizendo assim, eu me garanto, viu? José, quando foi agarrado pela mulher de Potifar, José caiu fora para poder se manter de pé, irmãos. Então, ouça, por favor, o que a Escritura está dizendo. Guarde o seu coração, guarde a sua boca, guarde os seus olhos e guarde os seus pés. Você não quer pecar? Então, corra daquilo que tenazmente te assedia. E me cobre depois se você não fez a melhor coisa. Mas se você insistir em direção do abismo, se você tiver a oportunidade, a gente chora junto depois. Quero concluir. Quanto às palavras e ensinamentos do Senhor Jesus, muita atenção. Guarde o seu coração, guarde a sua boca, os seus olhos e os seus pés. Guarde os termômetros do seu coração. Queridos, o coração não é a fonte diretiva, mas ele é a razão da sua determinação. O coração não é a fonte diretiva nossa, é a razão, mas o nosso sentimento determina a direção que nós vamos tomar. Guarda, Senhor, o meu coração. Não deixe os sentimentos te levarem, mas se alimente dos sentimentos com a palavra de Deus. Thomas Fuller vai dizer assim, nossos olhos, quando fitam objetos pecaminosos, estão fora de sua vocação e da guarda de Deus. Cícero, leva 2 anos para você aprender a falar e 60 para você aprender a calar a boca. Thomas Watson, o conhecimento são os olhos que devem dirigir os pés da obediência. Nos resta pedir a Deus que nos permita ou tenha permitido prestar atenção hoje nisso aqui. Quais são os deveres do nosso coração, da nossa boca, dos olhos e pés? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, que Deus nos mude. Não é só resolver o nosso problema naquela hora, mas é resolver o problema de uma vez por todas e sermos testemunho para que outros também, achando a garrafa e o bilhete, continuem servindo uns aos outros. Evangelho da Graça é um mendigo dizer a outro mendigo aonde encontrar pão. Reverendo Dercy, tá? Ok. Reverendo Ricardo, por favor, vamos ficar de pé, queridos.